de ter acesso a todo e qualquer processo de maneira eletrônica, o acesso à informação, à construção, à modernização do Poder Judiciário levou ao maior acesso ao maior número de pessoas. E hoje, o que eu pude perceber nessa casa aqui, ao longo dos discursos, a falência do Poder Executivo, de modo geral, e do Poder Legislativo. É óbvio que assim, nós somos um país com uma Constituição nova, podemos dizer que é um país novo. Tivemos ao longo dos últimos 20 anos, em 94 Fernando Henrique, em 98 Fernando Henrique, em 2002 o Lula, em 2006 o Lula, em 2010 a Dilma. É óbvio, como eu separei aqui nessa noite para estar falando, o governo Fernando Henrique fez uma opção lá atrás pela concessão dos serviços públicos. E com isso, por quê? As instituições públicas não funcionavam. Então a alternativa daquele governo foi conceder a iniciativa privada para que as respostas viessem. Lembrei até aqui, mas não citei, que o Collor também teve uma participação importante para o momento que a gente vive hoje, na abertura dos mercados, a abertura da indústria automobilística. A gente deve isso lá atrás ao Collor. E aí, a política econômica, nós vivemos na década de 80 para 90, ou melhor, de 80 para 90, não, de 90 para 2000, é o que a gente chama da década economicamente morta, onde nada aconteceu no nosso país. A gente esses dias comemorou aí 20 anos de um plano real, de um plano de estabilidade econômica, mas eu queria, nessa noite, aproveitando que os meus colegas que me antecederam para a fala, chamar a atenção, porque é óbvio que assim, a gente está numa casa política. Todos que passaram pelo nosso país, pelo nosso estado e pelo nosso município, de alguma forma contribuíram. Hoje, a gente vive uma crise de representação, onde o que a gente ouve nas ruas, a seguinte frase, que diz: vocês não nos representam. O representado, que é o povo, não se sente representado pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo. Hoje a gente vem a essa casa para discutir ampla, para discutir SEDAI, para discutir telefonia. E se a gente parar para analisar, a gente só está discutindo isso em função da falência do Poder Legislativo e do Poder Executivo ao longo dos últimos anos. Eu digo que o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa e essa casa, ao longo de muitos anos, fizeram o que o Vampeta fazia com o Flamengo. O Flamengo finge que me paga e eu finge que jogo. E se o Poder Legislativo, que é o poder de fiscalizar, que tem o poder de fiscalizar, falece, agoniza, não cumpre o seu papel, o resultado não vem hoje não, ele vem lá na frente. Então, se a gente não tiver o que eu tenho dito aqui, acho salutar a discussão do passado, só que a gente não tem a possibilidade de mudar o passado. A gente só tem a possibilidade de mudar o futuro. E aí, eu convido aos meus colegas que têm incansavelmente assomado essa tribuna, para que a gente pudesse discutir, começasse a discutir nessa casa aqui, vereador Lecim, vereador Jevu, a São Gonçalo que a gente quer ter em 2030, e a gente começar a construir hoje. Porque senão nós vamos ficar aqui igual o cachorro correndo atrás do rabo, sempre reclamando dos erros do passado, que só existiram ou existem por culpa nossa, por culpa da população que até hoje não participou, por culpa da população que votou mal, por culpa dos vereadores, dos deputados estaduais, federais, que não cumpriram o seu papel. E hoje a gente vive uma crise de representação. Óbvio que assim, se a gente for olhar o governo Fernando Henrique, deixou grandes conquistas do legais, não acertou em tudo, mas deixou coisas boas. Se a gente pegar o Lula deixou uma boa coisa, como os vereadores que antecederam falavam a mesma coisa aqui. O Fernando Henrique iniciou, o Lula deu continuidade. E hoje a Dilma continuou. Então, uma política que muitas das vezes começou lá atrás e que todos avançaram melhorando. E aí, como a gente está numa casa política, cada um muitas das vezes tem que defender a sua bandeira, mas todos contribuíram de uma forma positiva. Rodrigo, já vou lhe dar a par. Se você pegar o governo Sérgio Cabral, pegar o mapa de desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro do ano de 2006 e pegar
o mapa de desenvolvimento do Rio de Janeiro hoje, se você vê o que era o Rio de Janeiro e o que é hoje eu tento entender o que aconteceu com o Cabral. Porque de todos os governos que passaram por aí, não foi um dos piores, não. Não foi. Avançou. Porque qual é a regra? Quando você entra, você faz um diagnóstico. Encontrei isso. E agora estou deixando isso. E pode ter a certeza, houveram avanços, mas também houveram grandes erros. E eu acho que a gente precisa amadurecer a discussão política nessa casa. Gostei hoje de ver o meu colega vereador, Mariola, falando aqui em visão macro. Sabe, de pensar macro, pensar política pública. Como eu falo, pensar a São Gonçalo de 2030. Para que a gente não fique aqui com a sensação de que não valeu a pena. Eu até, no meu gabinete, tomei o cuidado de não me tornar um despachante público, de não assumir uma obrigação que não é minha. Por quê? O Poder Executivo, como o próprio nome já diz, ele tem que executar. A obrigação de fazer é do chefe do Poder Executivo. E o nosso papel enquanto legislador é a função de fiscalizar e legislar em função disso. Mas o que Vossa Excelência colocou, o político, ele assume o mandato dele hoje já pensando na eleição. Hoje a gente pode tá assistindo isso aqui diariamente na tribuna da Câmara. É óbvio que o projeto Bairro Novo, Asfalto na Porta, é um projeto eleitoreiro, a gente sabe disso, está claro. Por que hoje o governador, o vice-governador vem ao nosso município hoje, deixa o pessoal sofrendo na lama ao longo de anos e na época da eleição a asfalta leva o voto de todo mundo e a gente fica chupando o dedo. E aí o que eu acho? Nós precisamos ter, não só na nossa cidade, no nosso país, no nosso estado, políticos com coragem, vereador Lecinho. Porque eu acho que quando a gente se preocupa com a Patrol, com os pequenos detalhes, a iluminação, que é a responsabilidade nossa de fiscalizar, mas dele fazer. Eu acho que a gente está fazendo uma política micro, assumindo uma função que não é do vereador. E o nosso papel é esclarecer a população da importância disso. Hoje no meu bairro, por questões políticas, os moradores acham que é obrigação do vereador iluminar o bairro. Que tem um buraco no bairro, é responsabilidade do vereador. Eu, como vereador, o que tenho feito hoje? Eu tenho alguns assessores. Então eu deleguei essa função aos meus assessores para que vão até os órgãos, para que eu possa me dedicar única e exclusivamente a fiscalizar o Poder Executivo e a legislar. Hoje, eu, através da minha assessoria, além disso, eu participo de todos os conselhos municipais, participei de quase todas as audiências públicas dessa casa, participo de quase todas as sessões legislativas daqui, a LDO, a LOA, tive o privilégio de dirigir. Então, eu acho que hoje a gente precisa de uma forma ou de outra, não dá para inverter isso tudo de uma vez, mas ter uma nova postura, porque senão vão passar anos e anos e anos e a gente vai estar aqui igual o cachorro olhando pro rabo. A gente tentar diminuir essa tendência, dar atenção ao nosso eleitor é extremamente importante e necessário. Eu, há uns dias atrás, fui indagado por uns moradores no bairro do Pita. Pô, mas você sumiu, a lâmpada está aqui. Eu falei, mas olha só, eu antes era o Poder Executivo, agora eu sou o Poder Legislativo. Você sabia que eu estou discutindo lá no município SEDAI, Ampla? Você sabia que a gente discutiu a questão lá dos catadores de Itaófia? Que a gente fizemos 44 audiências públicas aqui, tratando de temas relevantes. Quando eu expliquei isso para ele, ele falou, pô, é muito melhor isso do que a lâmpada. Porque a lâmpada tem um caráter eleitoreiro importante, necessário no processo político, só que a gente pode ter muito mais do que isso. Então, eu concordo aqui com todos que me antecederam falando, mas eu acho que todo mundo contribuiu um pouco. É igual hoje, Neilton está tendo a chance de contribuir um pouco e outros vão ter outras chances. E voltando aqui para a questão de políticas públicas, só para finalizar, eu, como parte da Comissão de Educação, meu colega Paulo trouxe hoje aqui os reclamos da categoria da educação, e eu digo sempre na tribuna aqui que a gente tem que ser imparcial. Quando o governo acerta, a gente bate palma, e quando o governo erra, a gente repreende. Por isso que é bom, presidente, ter ser um político com uma postura independente. E aí, hoje, professor Paulo, eu, como fui secretário de administração do governo anterior, tive o privilégio de atender o Sindicato dos Professores inúmeras vezes.
onde me apresentavam 12 pautas de reivindicação. Eu atendi às 11 e a gente caía na discussão do salário mínimo. Tem várias reivindicações aqui que os professores estão fazendo que são plausíveis. O professor dentro da sala de aula, o professor de apoio especializado, tem concurso atualizado em dia, que é só convocar. Sou contra a política que você valoriza o comissionado em detrimento ao servidor efetivo. Então nós fizemos concurso para professor de apoio especializado, para inspetor de disciplina e para auxiliar de creche. Quando a gente começa a falar de salário do professor, eu costumo dizer assim, hoje, para o senhor ter noção, a folha do município, 60% dela é da educação. Os nossos professores do nosso município, em relação ao nosso estado, se a gente pegar a segunda cidade do estado, a nossa receita, a nossa posição no IDH, a nível estadual, a nível federal, não dá, eu sempre falei para os professores isso, querer vir trabalhar em São Gonçalo e querer ganhar igual Caxias, querer ganhar igual Campos, porque são realidades diferentes. Quando o professor ou qualquer servidor público fez a opção de vir trabalhar em São Gonçalo, ele sabia qual era a regra, sabia qual era o cargo, qual era a remuneração, qual era a carga horária, sabia tudo isso. E veio para São Gonçalo sabendo dessas condições. Então, não dá, é que fala que muitos professores estão indo embora. Pô, passaram mais de 3 mil professores e a regra é essa. Se não tiver uma política, porque o professor do município, no período do estágio probatório, que é o período ali de 3 anos, as 2 primeiras faixas, elas são baixas realmente. Mas se ele tiver amor à profissão, se ele quiser plantar para colher lá na frente, porque em 5 ou 10 anos aqui, o professor, seja ele de DOC 1 ou DOC 2, vai estar numa situação melhor do que em muitos outros lugares. Só que, quando você entra, só uma benevolência, eu já estou concluindo, quando você hoje inicia na tua empresa, você trilha uma carreira. Você no primeiro dia, primeiro que assim, no primeiro dia você não recebe. Você precisa trabalhar 30 dias para receber no final do mês. E ao longo de anos, a gente consegue ter uma situação melhor que a que tem hoje. Por quê? Obra parada, a Comissão de Educação já está fazendo o seu trabalho, inclusive amanhã vamos a campo. Escola sem manutenção, também vamos identificar isso. 1/3 de planejamento, vou contar um dado para o senhor. Eu, enquanto secretário, eu estudei muito a situação funcional do nosso município. E a gente tem que tomar cuidado, porque sempre ouvir os dois lados. Eu fui procurado uma vez pelos enfermeiros, que queriam uma redução de jornada de trabalho de 36 horas para 30. E aí o que aconteceu? Sob a alegação de que precisava de qualidade de vida. Só que o que a gente percebeu? Hoje o enfermeiro não trabalha num lugar só, ele trabalha em 2. E aí ele queria a redução da carga horária de 36 para 30, para ele incluir a terceira, que é igual a questão do professor. O professor hoje, sou a favor da 1/3 de planejamento, mas que ele faça realmente o planejamento, não ele reduzir a carga horária dele para pegar mais uma vaga em outro lugar e consequentemente não está dando um atendimento digno às nossas crianças. Porque a gente tem que fazer aqui, por isso que eu discuti aqui ao longo dos anos, falando de política pública, não falando de projetos, de programas e de atividades, porque é pensar a coisa de maneira macro, da mesma forma que a gente precisa hoje discutir o transporte dessa cidade, da mesma forma que a gente precisa discutir a saúde dessa cidade. Por isso que eu falo que a gente nessa casa aqui, eu digo, a gente só faz audiência pública para discutir um problema. A gente não faz uma audiência pública aqui nessa casa para construir o futuro, só para remendar o passado ou consertar. E a gente precisa inverter essa lógica, de olhar para frente, de chamar o Poder Executivo aqui e desenvolver na nossa cidade uma política pública na saúde, na educação, na mobilidade urbana e infraestrutura. Então, para finalizar a questão da educação, eu acho que tem temas aqui que dependem do prefeito, como eu já falei. O que foi proposto na campanha não vai dar para o prefeito chegar lá e a gente precisa sentar, Poder Legislativo, prefeito, sindicato, e chegar à conclusão de que não vai dar, porque foi um erro. Em matemática, às vezes você faz uma conta errada, você erra. Já vou conceder a parte, Pedro. Mas a maioria dos temas aqui, por exemplo, o professor, é uma coisa que já pode resolvida em caráter de urgência. A questão da carência de auxiliar de creche, professor especializado, inspetor de disciplina. Tem professores aprovados no concurso aí que podem ser convocados a qualquer momento.
só que infelizmente não estavam sendo convocados. As escolas sem manutenção, obras paradas e merenda, eu acho que a comissão de educação dessa casa tem que continuar fazendo o seu trabalho, que com certeza vai estar identificando os problemas. Então, concluindo aqui a minha fala, eu particularmente, e aí, professor, eu acho que a greve, senhor presidente, é um direito de todos, mas eu acho que nem sempre é o melhor caminho, porque, na verdade, quem acaba sendo prejudicado são as nossas crianças. Então, eu acho que a gente tem que esgotar mais a questão da negociação, do diálogo com o executivo, que o sindicato, de repente, procure a comissão de educação, procure essa casa para intermediar, para a greve ser a última opção, porque eu digo assim, se a gente pegar os motivos aqui reais, eu confesso, presidente, eu confesso, professor, que de todos aqui, o que deve estar levando a greve é a questão salarial, e ela não deve ser a questão mais relevante na questão da educação do nosso país. Obrigado, senhor presidente, pela benevolência, uma boa noite a todos. Só para fazer uma saudação especial aqui, meu amigo, meu companheiro,